Você sabe o que é onda? Você sabe quais são os fenômenos ondulatórios que mais caem na prova do Enem? Hoje a nossa dica é sobre ondulatória. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da natureza das ondas e os seus fenômenos. Para a gente poder começar, primeiro você vai ter que entender que uma onda é uma perturbação no meio, uma vibração, ou seja, ele transporta energia sem que haja o transporte da matéria. Mas a onda, ela pode ser classificada quanto à sua natureza em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio material para se propagarem. É o caso do som. Para que você consiga escutar, você precisa ter a vibração das moléculas ao seu redor. Tanto é que se você estiver no vácuo, o som não se propaga. É uma dica muito importante. O som precisa de um meio material para que possa se propagar. Mas também nós temos as ondas que são chamadas ondas eletromagnéticas, que elas podem se propagar inclusive no vácuo, não necessariamente em um meio material, que é o caso da onda luminosa, muito explorado pelo nosso Enem. O ângulo da luz, toda a importância que você tem da onda ser considerada ora partícula, ora onda, que é chamada dualidade da luz. O que vai nos interessar é a parte que se forma em ondas. Para a dica de hoje, nós vamos mostrar para vocês que uma onda ela tem uma velocidade de propagação. Eu vou me conter nessas duas maneiras, a da luz e a do som. E eu queria que vocês tivessem um cuidado muito especial na hora que estiverem fazendo a questão na prova. Porque a onda luminosa, dependendo do meio, ela muda de velocidade. Quando o meio é considerado um meio gasoso, então ela se propaga com uma velocidade muito maior do que nos líquidos. A luz, ela se propaga de maneira muito mais lenta se for um meio sólido. Já o som ocorre exatamente o contrário. A vibração das moléculas, quanto mais perto, mais fácil para o som poder se propagar. Então o som se propaga com maior velocidade nos meios sólidos, depois em fluidos, os líquidos, e terminam nos meios gasosos, que é onde ele tem a menor velocidade. Mas por falar em velocidade, como é que pode ser cobrado na hora do Enem? Aquela fórmula onde você sabe que velocidade depende do comprimento da onda, é o famoso lambda, e depende de sua frequência. Essa frequência que é exatamente com que ela vibre dependendo da fonte. Se você mantiver a mesma fonte, você mantém sempre a mesma frequência. Você tem que saber que frequência é o inverso do período. Se a frequência representa a vibração de ondas em hertz, o período que ele gasta para poder vibrar é dado em segundos. Período e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Quando a gente está lidando com ondas, algo excepcional é cobrado na prova. São os seus fenômenos. Para a gente poder entender um pouquinho sobre os fenômenos ondulatórios, eu vou falar para vocês inicialmente o que seria a tal da reflexão de onda. Seja da luz ou do som, significa dizer que ele vai bater em um meio e vai voltar para o próprio meio. Mas preste atenção à dica. Na reflexão, todas as características de onda são mantidas constantes. Ele mantém a sua velocidade de propagação, o seu comprimento de onda, que é o lambda, e a sua frequência. No caso de você estar trabalhando com cordas vibrantes, você tem que perceber que ela pode sofrer ou não inversão de fase. Mas ao bater de um meio para outro, ela volta mantendo as suas características. Um segundo fenômeno que é bem explorado na prova é o chamado refração. E aí o aluno tem que entender que refratar significa mudar de meio. E mudar de meio significa dizer que vai sofrer alteração na velocidade e no comprimento, mas a frequência depende só da fonte, ou seja, é mantida constante. Na refração, a luz pode passar de um meio para outro, dependendo de uma coisa chamada índice de refração. Não esqueça, índice de refração não é densidade de meio. Índice de refração determina a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio que ele está se propagando. Quanto mais refringente for o meio, mais próximo da normal o raio de luz vai ficar. Quanto menos refringente for o meio, maior será o desvio. Outro fenômeno que a gente tem que levar em consideração também é a famosa polarização. Polarizar só pode acontecer em ondas que são chamadas transversais. É o caso, por exemplo, da luz, é uma onda transversal. Se ela se propaga em todas as direções e todos os sentidos, ao usar um polarizador, ela passa a ter um único sentido de vibração e direção. Existe outro fenômeno que também é muito abordado na prova do Enem, um fenômeno chamado difração, que faz com que ele contorne o obstáculo ou passe por fendas muito pequenas
pode acontecer tanto em ondas luminosas quanto em ondas sonoras. Isso acontece quando ele muda, passando de uma parte para outra e mudando a sua característica, a sua frente de ondas. Existe um outro fenômeno também muito comum na nossa prova. É o chamado efeito Doppler. A gente lembra da ambulância. Quando ele se aproxima ou se afasta, o som da sirene pode ficar mais grave ou mais agudo. Você tem uma mudança na frequência do comprimento de ondas, ou aumentando ou diminuindo em relação referencial. Nós falamos a respeito de ondulatória, um dos temas mais recorrentes na prova do Enem. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. We'll be right back.